Olá, pessoal. Eu sou Luciano Meira, professor de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, colaborador na SESI School e sócio fundador e empreendedor na Joy Street, no EdTech do Porto Digital em Recife. Obrigado a AmCham por esse convite para conversar com vocês sobre inovação, educação e empreendedorismo no contexto do PE Avança. A questão da educação é, como muitas, uma questão complexa e tem implicações sobre os mais diversos setores da sociedade. Se a gente imaginar, por exemplo, que nas últimas 3 ou 4 décadas nós conseguimos elevar o grau de escolarização do nosso povo de 3 anos em média para 8 anos em média, isso é um feito impressionante. Entretanto, no mesmo período, a produtividade do nosso trabalhador continuou mais ou menos a mesma, estagnada e abaixo de outros países, inclusive do Cone Sul, como mostra essa pesquisa do INSPE. Naturalmente, escolarização e produtividade montam uma correlação dessa natureza e não é apenas a escolarização que tem impacto sobre a produtividade. Por exemplo, pesquisadores da FGV já identificaram que chefes desconfiados e controladores podem também ter um efeito deletério sobre a produtividade de seus times. Naturalmente, coisas como confiança também podem ser construídas na escola através de sistemas de cooperação, da aprendizagem de competências socioemocionais. Então, de uma forma ou de outra, nós estaríamos com um problema semelhante e que pode ser absorvido e, se não resolvido, pelo menos tratado dentro dos sistemas de educação. Então, temos um problema. Temos um problema que tem impactos, inclusive, na produtividade dos nossos trabalhadores. Esse problema começa muito cedo, esse problema começa com o engajamento das crianças na escola, ainda no 5º ano, e que, de lá para cá, é decrescente, né, como mostra essa pesquisa do Instituto Gallup, quando 75% das crianças no 5º ano se sentem muito engajadas com a escola, mas até o final dos anos da educação básica, no ensino médio, elas já se sentem bem menos engajadas com a escola. Mas não são só as crianças e jovens que sentem esse desengajamento pelas instituições que elas frequentam diariamente. No mundo do trabalho, essa pesquisa mostra que mais ou menos 1/3 das pessoas se sentem muito engajadas nos seus ambientes de trabalho. E de 13%, até às vezes quase 20%, se sentem ativamente desengajadas. Então, esse é um problema que, de uma certa forma, a questão do engajamento, do envolvimento emocional até e intelectual, obviamente, com a escola, com os ambientes de trabalho, elas, de uma certa forma, estão no centro das questões sobre o que e como nós devemos inovar nos nossos sistemas de educação e, em particular, na aprendizagem, nos ambientes de aprendizagem, inclusive fora da escola, nas corporações, ao longo da vida. Esse tipo de aprendizagem é muito importante porque isso faz parte intrínseca desses processos de transformação digital que nós vemos hoje. Então, transformação digital não é acerca de usar tecnologias digitais, mas de construir novas práticas culturais, novas formas de relacionamento e novos modelos de negócios. Esses, sim, todos esses fatores, essas dimensões sustentadas por transações em plataformas digitais. Então, todos os comportamentos que nós temos vistos ultimamente, em mudanças nas corporações, como uma ênfase apenas em lucro, que pode se combinar com o propósito, um novo propósito renovado das corporações, hierarquias muito rígidas, que, aliás, gera aquela desconfiança entre os diversos níveis dos ambientes de trabalho, ser gradualmente substituído ou complementado pela emergência de networks dentro da própria corporação, onde as pessoas montem relacionamentos mais produtivos, do controle para o empoderamento. Então, são esses tipos de comportamentos que fazem parte dessas novas práticas culturais que os sistemas de educação podem fomentar
na direção de uma transformação digital dentro da escola, dentro dos ambientes de aprendizagem, que estão, inclusive, obviamente, também dentro das corporações, das empresas, dos ambientes de trabalho. Mas o que a educação, por outro lado, tem sido até hoje? Infelizmente, eu vejo a educação muitas vezes, do ponto de vista mais tradicional, inclusive nas formações corporativas, como um grande engenho de entregar conteúdos com fins de certificar, usando altos graus de disciplinamento e baixa socialização. Isso é um problema porque gera um tipo de arranjo social pouco afeito à cooperação, à construção de autonomia, à imersão das pessoas em problemas significativos a resolver. Veja, essa foto é muito antiga, mas isso acontece também nos sistemas muito contemporâneos de aprendizagem, em universidades de ponta, onde as pessoas recorrem às tecnologias digitais, mas não são elas per si ou unicamente que vão modificar esses arranjos sociais. Nós precisamos ver o que está acontecendo nesse mundo e modificar esses arranjos sociais. E o que está acontecendo do ponto de vista de onde essas audiências vão trabalhar, por exemplo, e a gente tem que, lembrem-se, o desengajamento que a gente tem gerado, inclusive nos ambientes de trabalho. O que tem acontecido nestes ambientes de trabalho é que, do ponto de vista de certificação, por exemplo, grandes empresas não exigem mais diploma na hora de contratação. Não só empresas fora do país, mas outras, como Nubank, iFood e Log, que têm uma presença, são criações do nosso sistema empreendedor. Olha, do ponto de vista de aprendizagem, você tem já modelos muito interessantes que podem conversar com os sistemas de educação, os ambientes de aprendizagem, as universidades corporativas. Um desses exemplos é o tipo de cooperação e desenvolvimento da autonomia que você encontra em ambientes como o Startup Weekend. Então, no Startup Weekend e ambientes como esse, o que nós vemos? No futuro, e no futuro hoje, a gente precisava desenfatizar a oferta de conteúdo e promover a imersão das pessoas em experiências significativas de aprendizagem, onde elas encontram problemas complexos a resolver. Nós precisamos diminuir o disciplinamento externo no modelo de uma heteronomia para o desenvolvimento de uma autonomia e sistemas de cooperação. A gente não precisa, nesse sentido, ter necessariamente uma certificação ao longo de vários anos de formação, mas uma avaliação por competências que gera nanodegrees ou microcertificações na trajetória de aprendizagem do sujeito. E, finalmente, a gente precisa elevar muito o tipo de socialização que a gente promove nesses ambientes, construindo relacionamentos afetivos e intelectuais entre os vários atores dos sistemas de educação. A gente tem feito isso aqui mesmo em Pernambuco, na Joy Street, criando uma educação aberta digital, que é a nossa versão de EAD, tradicionalmente vista como educação à distância, mas educação e aprendizagem são fenômenos que só se fazem com proximidade intelectual e afetiva, não necessariamente física, mas não se faz com distância. Nesse sentido, nós sequestramos o acrônimo e EAD passa a ser Educação Aberta Digital. Aberta no sentido da formação de redes emergentes de conexões com foco na microcertificação, que é o que eu indicava ainda há pouco, de competências e habilidades, ainda sustentado, obviamente, por um currículo de conteúdos, mas que esses conteúdos servem de insumo ao mapeamento de competências e habilidades. E o digital, no sentido da habilitação em plataformas, das transações em plataformas digitais, de novas práticas culturais, novas formas de relacionamento e modelos de negócios inovadores. A gente tem feito isso com, entre outras coisas, dar materialidade a isso, com plataformas de aprendizagem baseadas em missões e desafios. Então, nesse caso, nosso sistema de aprendizagem,
ele enfatiza trilhas de aprendizagem que definem metas produtivas na resolução de problemas complexos, que nós traduzimos num sistema que usa gamificação, ou seja, a tecnologia de videogames, para engajar melhor as pessoas e melhorar seu desempenho em experiências significativas que dão um senso de propósito. Eu tenho uma missão a realizar. Essa missão é decupada em desafios que, no contexto dos quais estão mapeadas as competências e habilidades que são fundamentais, críticas para a resolução de problemas dentro de um determinado domínio. Então, a gente está revolucionando, de uma certa forma, a maneira de ver, e a gente espera estar dando materialidade a isso de forma interessante e competente. E, finalmente, esse EAD, essa educação aberta digital, dentro dessas trilhas de aprendizagem, ela oferta o conteúdo de forma mais lúdica e, principalmente, de forma a gerar dados no sistema de Learning Analytics, que permite não só os próprios participantes, mas os gestores de redes tomarem decisões estratégicas sobre aprendizagem dentro daquela rede. Então, esse slide mostra mais ou menos a carinha do sistema. É um sistema construído aqui em Pernambuco e muitas empresas de Pernambuco têm usado isso, inclusive para certificação. Inclusive para, desculpa, não apenas certificação, mas para seleção ou screening de pessoas para determinadas funções dentro das corporações. O CESA, por exemplo, no seu programa de residência Summer Job, utiliza essa plataforma para fazer a seleção de candidatos. O CESA tinha um problema que era o sucesso, na verdade, de seu programa de residência, que chegou a atingir 1.300 inscrições por semestre, e a seleção dessas pessoas passou a consumir muito do RH, do nosso querido Instituto de Inovação. E como Instituto de Inovação, o CESA buscou soluções locais e poderosas que pudessem dar conta dessa questão. Então, como é que é usar um sistema de aprendizagem para fazer seleção? Isso é interessante porque você foca na capacidade dos usuários de resolverem e desenvolverem competências específicas que vão ser necessárias dentro da própria residência. Então, enquanto nós selecionamos, nós estamos, ao mesmo tempo, formando esses indivíduos para a residência que eles vão realizar na sequência e, obviamente, ranqueando esses candidatos com base em algoritmos especiais que conseguem capturar detalhes da atividade dos sujeitos enquanto eles percorrem essa trilha de aprendizagem, resolvendo desafios para alcançar uma missão. Tem uma coisa importante que acaba sendo realizada nesse contexto também, que diz respeito aos candidatos não selecionados, que também ganham feedback. Então, é um sistema que dá 100% de feedback inclusive os candidatos não selecionados, fazendo com que essas pessoas comecem a circular num ecossistema de inovação que tem a cara da organização que está fazendo o próprio processo de seleção. Então, nós tratamos esse tipo de uso de trilhas de aprendizagem para seleção como uma visão para o futuro, que não olha apenas o currículo, que de uma certa forma representa o passado do candidato, mas o seu futuro. Então, essa é uma das coisas que a gente tem feito com a plataforma Joy Class, da Joy Street, uma criação aqui no estado de Pernambuco. Do ponto de vista do impacto e do sucesso dessa nossa intervenção, o Eduardo Peixoto, Chief Design Officer do CESA, ele fez um depoimento interessante, né? Com o Joy Class conseguimos capturar as habilidades, que é um dos nossos focos, que procuramos nos alunos, as habilidades do século XXI, como resolução de problemas, trabalho em equipe, entre outras. Isso acelerou bastante o nosso processo seletivo, trazendo grande economia para a instituição, ao mesmo tempo que nos permitiu expandir o programa Summer Job. Então, gente, para finalizar,
eu gostaria de convidar todos e todas a refletir sobre a complexidade dos sistemas de aprendizagem ao longo da vida, através da construção de trajetórias inovadoras de aprendizagem. Nós estamos aqui na Joy Street, aqui no Porto Digital, dando materialidade a isso através de plataformas que têm servido a um grande número de empresas daqui e de fora, mas principalmente com um olhar inovador de empreendedorismo, de imersão das pessoas em experiências significativas que as levam a fazer e realizar coisas ao mesmo tempo que são capazes de construir uma reflexão, um entendimento sobre problemas complexos. Cada vez mais nós vamos precisar de pessoas, de culturas pessoais e coletivas e de organizações disponíveis, prontas para enfrentar grandes problemas como esse da emergência sanitária provocada pela pandemia global do Covid-19, como emergências climáticas e grandes problemas que nós temos enfrentados e nós vamos ainda enfrentar. Além disso, nós devemos fazer isso de uma maneira mais igualitária, trazendo o maior número de pessoas que a gente puder, fortalecendo, de uma certa forma, a capacidade das pessoas de montarem networks, de montarem instituições mais fortes e de tornar nosso país mais igual, mais produtivo, mais interessante para se viver. É isso aí. Muito obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a reflexão sobre educação, inovação e empreendedorismo. Obrigado, Anuchan. Obrigado a todos. Avante, PR.